passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, Ele mesmo vai nos dizer que tudo que parece estar perdido pode ser restaurado. Levítico capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: Esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e hisopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro, sobre águas correntes. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano escarlate e o hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta, sobre as águas correntes. E aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficará livre para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todos os pelos, lavará as suas roupas, banhará o corpo com água, estará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, 6 litros da melhor farinha para a oferta de cereais amassada com azeite, e separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa, juntamente com o copo do azeite. E os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo. Porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote. São coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco de sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem que purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem que purificar-se da sua impureza. Depois matará o animal do holocausto e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este ficará puro. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para a oferta pela culpa com uma oferta movida para fazer expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. 1 copo de azeite, 2 rolinhas e 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. No 8º dia da sua purificação, trará isso ao sacerdote, à porta da tenda do encontro diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa. Pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará um pouco de azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor.
Então, do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita, daquele que tem que purificar-se, do polegar da sua mão direita e do polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça do que tem que purificar-se, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos segundo as suas posses. Será uma oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto, além da oferta de cereais. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem que purificar-se diante do Senhor. Essa é a lei a respeito daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para a sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que esvazie a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e fechará por 7 dias. No 7º dia o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade no lugar impuro, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade no lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e a colocarão no lugar das primeiras, rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspadas e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tivesse alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha, está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá que lavar as roupas, e quem nela comer terá que lavar suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e, examinando, verificar que a praga não se alastrou, depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano escarlate e sopo. Matará uma vase num vaso de barro, outra sobre as correntes. Depois pegará a madeira de cedro e sopo, o pano escarlate, a ave que ficou viva. Os molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o hisopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga, de lepra, de micose, de mofo, das roupas e das casas, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Você vê que Deus, ele não condena de forma definitiva, pelo menos não durante um tempo. É como se a gente sempre tivesse a chance de nos tornarmos puros. É como se ele estivesse dizendo, há coisas que podem ser feitas para deixar tudo isso para trás. É interessante porque aqui, quando ele fala de mofo numa casa, o povo morava em tendas, eles estavam no deserto,
Eles nem tinham casas ainda. Tanto que ele começa dizendo: quando vocês entrarem na terra de Canaã. Esse povo que ouviu essa palavra nem entrou, porque a gente sabe que foi só a próxima geração que entrou, com exceção de 2. E Deus já está falando o que deve ser feito e o que não deve ser feito e como purificar alguma situação. Então, ele já nos antecipa todas as informações e esse cuidado que ele tem em dizer, olha, aquilo que é impuro pode se tornar puro, é muito, muito, muito libertador, porque normalmente nós tendemos a considerar algo impuro, um relacionamento que não anda bem, ou até um bem, né, algo que está realmente mofado, descartável. A gente troca rápido. A nossa cultura hoje é essa. Troca rápido. Se o relacionamento não está bem, joga logo fora. Né? Se não der certo, separa. Não é essa a ideia hoje, a crença estabelecida no coração das pessoas? Se não der certo, separa. Não está bom, joga fora, compra outro. E Deus está dizendo, não, calma, calma. Aquilo que está impuro precisa passar por um processo de purificação. E quando acabar o processo, se torna puro. Capítulo 15. O Senhor disse a Moisés e a Arão: falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se do seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo estanca, esta é a sua impureza. Toda cama em que se deitar e que tiver fluxo ficará impura, e tudo sobre ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá que lavar as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia assentado o homem, que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Também toda cela em que cavalgar, o que tem fluxo ficará impura. Quem tocar alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tiver fluxo, sem haver lavado suas mãos com água, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver puro dele, serão contados 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas roupas, banhará o corpo em água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará as suas 2 rolinhas e 2 pombinhos e virá diante do Senhor à porta da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para a oferta do pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo diante do Senhor. Quando o homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro em que houver sêmen tem que ser lavadas em água e ficarão impuras. Se um homem tiver relações com uma mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde.
Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, este ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com uma mulher, e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como todos os dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação, e toda coisa que assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas coisas ficará impuro, portanto, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote, à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor. Assim, vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei a respeito daquele que tem o fluxo, daquele que tem emissão de sêmen, e que por causa dela fica impuro, da mulher em sua menstruação, daquele que tem fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com uma mulher impura. Vocês sabem que até os dias de hoje, quantas doenças elas são contagiosas através do ato sexual. Quantas doenças sexualmente transmitidas que precisamos nos prevenir, que precisamos cuidar até os dias de hoje. Os dias de hoje onde nós temos informação à vontade, onde nós temos medicamentos para tratamento, como antibióticos, como anti-inflamatórios e tantos outros recursos, quando nós temos um sistema de saúde para nos atender. E Deus já enviou essa palavra aqui no começo de tudo. No começo de tudo, ele já começa a mostrar aquilo que nós precisamos cuidar. Ele fala aqui sobre higiene, sobre saúde, sobre nos preservar e nos cuidar enquanto estamos numa situação que pode colocar em risco a nós e ao outro. E desde já, Deus já trata sobre essas questões. É muito forte isso, né? É muito forte. Não tem a ver com a pureza ou a impureza do ato sexual. Tem a ver com o que ele pode provocar se não cuidarmos do nosso corpo e da nossa saúde. E Deus está, sim, atento a essas questões. Amém?